Boa noite, meus irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós aqui hoje. Amém. É um prazer retornar a essa casa, estar aqui mais uma vez. Acompanhados, já fomos apresentados, né, uma vez, mas vou apresentar novamente. Acompanhado da minha esposa, Jéssica. Vou dar um tchauzinho ali, né? Meu sogro, Joí, e minha sogra, Lúcia, que nos acompanham sempre. Nas nossas andanças por aí, né? Há um tempinho atrás, algumas semanas atrás, a gente esteve aqui pregando no Rio da Prata, né? Igreja Batista do Rio da Prata. Isso, um grande amigo meu tornou-se pastor lá agora. Era o Walter Júnior, hoje o André. Eu estive ali pregando e agora juntamente com os irmãos mais uma vez. Hoje eu confesso que estou compartilhando o mesmo cansaço do pastor, é mole, porque eu vou compartilhar com os irmãos um motivo de oração. Semana passada eu tive boa parte da semana lá no Espírito Santo, porque o meu avô, que já tem 85 anos, ele encontra-se internado. Graças a Deus ele saiu da UTI, está hoje no quarto, mas ele não tem previsão de alta. Esse meu avô é o avô por parte materna, não é um irmão em Cristo Jesus, mas eu estive lá com ele, igual eu faço das outras vezes, orando, né, falando de Jesus para ele, lendo a palavra, junto com ele, na esperança que ele se arrependa das suas falhas, dos seus pecados, né? E eu estive com ele esse período. Ele, por ter uma vida, né, sem Cristo, desde os 12 anos, ele fuma, e isso causou nele um efisema pulmonar, isso causou nele um tumor no seu pulmão, e além disso está com pneumonia. Imagine, um pulmão com, né, pneumonia, tumor e efisema. É muito complicado. Então eu estive ali com ele, voltei ontem, já voltei, aí já fui ministrar em um noivado, saí do noivado, fui ministrar no culto jovem, aí só dormi, fomos para a EBD, ministrei na EBD e agora aqui estou. Então é um atrás do outro, né? Mas é uma correria santa, realmente uma alegria, uma dádiva do Senhor expor as Sagradas Escrituras. Então a gente faz isso com uma verdadeira alegria. Não há nada melhor para um pastor, não há nada melhor para um servo do Senhor do que ministrar a sua palavra, falar das maravilhas dele, do que ele tem feito nas nossas vidas e do que ele faz na vida do seu povo, amém? Dito isso, apresentando a minha família, nós vamos para a parte mais importante, que é a reflexão bíblica. E nós temos um tema, o tema que a Jéssica me passou, se ela não estiver errada, né? É estrangeiros, né? Passou o tema certo? Passou, né? Amém. Estrangeiros. E é um tema muito pertinente. Nós sabemos que estrangeiros são aqueles que têm a sua origem, são provenientes de um país, mas nesse momento estão em outra pátria, em outro lugar. Então eles não são daquela localidade. Isso me faz lembrar, quase que automaticamente, de uma frase de um grande autor cristão, C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, que ele diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa me satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. Então, esse mesmo sentimento que nasceu no coração de Lewis, eu acho que nasce também no nosso coração, né? A gente passa por coisas que nós não conseguimos explicar. Já diz muitos pastores aí, Brasil afora, mundo afora, através dos séculos, que o homem tem um buraco que só pode ser preenchido no seu coração por Deus. Então, nada desse mundo pode tomar o lugar daquilo que não é desse mundo. Por quê? Porque aqui nós somos estrangeiros. E os versículos que nós lemos sobre isso, tanto em Pedro, tanto aos Hebreus, nós temos ali a palavra estrangeiros ligada a outra palavra, que é peregrino, ou seja, estrangeiros e peregrinos, ou seja, nós somos cidadãos de outra pátria, mas aqui estamos hoje e agora, e nós temos uma jornada, um caminho a trilhar. E aí eu lembro de outro autor, também britânico, esse pastor batista, e foi morto por causa disso, John Bunyan, o nome dele. Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Por anos, séculos, na verdade, ele foi o segundo livro mais
lido do mundo, apenas atrás da Bíblia. Porque ele era uma analogia que vários países que tiveram colonização britânica utilizaram para as crianças conhecerem a Jesus Cristo. E esse livro muito me chama a atenção. E nesse caminho para o Espírito Santo, na ida e na volta, eu pude recordar um pouco, ler até o capítulo 12 desse livro. E é interessante que esse livro ele tem um personagem principal, que nós chamamos de peregrino. O nome de peregrino é Christian, que é cristão. Então, ele é um cristão e ele tem uma peregrinação. Ele é um estrangeiro nesse mundo aqui. E ele caminha rumo à sua jornada própria. E aí, ele precisa de uma ajuda. Aparece um homem para ajudá-lo. Por quê? Cristão, que é o nome desse peregrino, né? Ele tem o que nas suas costas? O que nós temos? Um fardo muito pesado. E cristão não consegue viver o dia a dia com esse fardo pesado. E ele quer se livrar desse fardo. Só que de nenhuma maneira ele consegue fazer com que esse fardo caia de suas costas. E aparece um homem que lhe dá uma direção. O nome desse homem é Evangelista. E cristão que nasceu em uma cidade caída, uma cidade do caos, ele deixa todo mundo, sua família que não entende, os seus amigos, e segue o conselho de Evangelista. Evangelista mostra para ele no horizonte uma porta estreita e fala: além daquela porta você vai conseguir se livrar desse fardo tão pesado, desse jugo tão pesado. E cristão acredita na palavra de Evangelista, aquela palavra faz sentido para ele. Afinal de contas, eu e você sabemos que aquela palavra é o Evangelho de Cristo Jesus. E esse homem, ele pega esse caminho, mas uma das primeiras coisas que acontece com ele é entrar num lugar chamado pântano. E esse pântano tem um nome, é o pântano do desânimo. E eu acho muito bacana que John Bonner, esse autor, ele consegue de uma maneira simples e fácil tratar a nossa jornada como estrangeiros aqui. Porque isso também acontece comigo e com você. Nós somos crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça dele, mas muitas vezes também passamos por esse desafio. Passamos por pântanos do desânimo. 2 amigos da sua vila tentaram segui-lo, o obstinado e o flexível. O obstinado, ele zomba quando chega no pântano e volta para a sua cidade. O flexível tenta ficar com o cristão, mas quando ele vê o cristão caindo na lama por causa do seu grande fardo, ele desiste, ele tenta sair, ele consegue sair e volta. O cristão precisa prosseguir a sua jornada sozinho. Aquele estrangeiro, em uma terra estranha, seguindo para aquela porta estreita. E aí aparece outro personagem muito interessante, que é um personagem presente nos dias atuais, muito presente hoje, na minha e na sua vida, que é o sábio segundo o mundo. Esse homem, ele por parecer e aparentar ser sábio, ele tenta dar conselhos ao cristão, mas esses conselhos que são conselhos momentâneos, que conseguem, amenizar ali aquele fardo, mas não consegue de fato tirar o fardo, porque esse fardo só cai diante de Cristo Jesus e seu sacrifício por nós. Então o sábio segundo o mundo, ele tenta dar dicas a esse cristão para tirar ele do caminho, da porta estreita que ele precisa adentrar. Isso é interessante porque, como eu falei, acontece com a gente. Muitas pessoas nos dão conselhos que às vezes parecem ser pertinentes. Todavia, são conselhos que o final são de morte. Eu sempre falo isso na minha igreja, para os meus jovens, adolescentes, que Cristo é suficiente. Nada mais é preciso. Apenas Cristo. Tanto que um desses caminhos apresentados por esse homem é o caminho do legalismo. Ou seja, o legalismo muitas vezes nos aparenta que seguindo ele nós vamos deixar esse fardo de lado. E isso é real. Quantas pessoas estão seguindo igrejas, doutrinas, que não estão na palavra de Deus, mas tem lá, tem que usar esse tipo de roupa, tem que usar isso, aquilo, tem que fazer dessa forma. Só isso, obrigado, minha irmã.
Só isso é o correto, só isso é o certo. É esse modo aqui, parece até uma fórmula de bolo, né? Uma receita de bolo. Se você seguir isso aqui, tudo vai dar certo na sua vida. Não, isso é mentira. O nome disso é legalismo. As leis, elas ficaram no passado. Agora nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso precisa ser real na nossa vida, e muitas vezes não é. E isso, meus irmãos, não está longe de nós. Igrejas que estão levando essa doutrina estão crescendo do nosso lado. Eu e Jéssica, há pouco tempo, estivemos no sul do país, e no sul do país essas igrejas também vêm crescendo junto com outras religiões. Igrejas que propagam o Evangelho de Deus não como o fim, sendo Jesus Cristo o Senhor e Salvador, mas como uma coisa que precisa de outra. Vou te explicar isso melhor. Você tem a Bíblia, a Palavra de Deus, que obviamente apresenta a pessoa de Cristo Jesus, mas você precisa desse livro aqui, né? Então é a Bíblia, mas é o livro Mórmon. É a Bíblia, mais os escritos de Ellen White. É a Bíblia, mais o livro dos Testemunhos de Jeová. Não tem mais. É a Bíblia e somente a Bíblia. É Cristo e somente Cristo. Então, os caminhos que parecem ser legalistas, que parecem ser mais fácil de tirar esse fardo, no final são caminhos de morte. Tanto que cristão, quando ele vai tentar seguir esse caminho do legalismo na moralidade, ele passa pelo morro, ele tem medo daquele morro cair em cima dele, como aconteceu na vida de muitos que tentaram trilhar. Trilharam, foram pelo caminho do legalismo, mas no final, tudo acabou desmoronando em cima deles. E o final foi um caminho de morte, foi um caminho errôneo. Esse homem, ele consegue chegar, ele volta ao seu caminho, o evangelista aparece de novo, lembra as palavras do Novo Testamento para ele, do Evangelho de Cristo Jesus, ele consegue voltar e chegar ali até a porta estreita. E aí, daqui em diante, eu não vou falar mais nada do livro. Os irmãos que ficaram curiosos, agora pode ler o livro, baixa na internet. Como é um livro muito antigo, de séculos e séculos, foi escrito em 1600 e pouco, final do século XVII, tem de graça na internet, então é só botar no Google lá, que os irmãos podem acompanhar o final dessa jornada. Está parecendo até novela, próximo capítulo, né? Os irmãos podem pegar, tem um filme também, verdade, tem um filme. Mas dito isso, nessa jornada do peregrino, desse estrangeiro aqui, nós vamos no mais importante de tudo, que já falamos aqui, que é a palavra do Senhor. Então convido você a abrir a sua Bíblia na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versos do 9 ao 11. 1 Pedro 2, do 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Vamos ler também, só um versículo agora, Hebreus 11, 13. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes ainda viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meus irmãos, aqui nós temos algo muito importante. 1 Pedro 2,9, nós vamos fazer isso de uma forma expositiva agora, fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor. Ou seja, nós somos separados para Ele. Nós não somos dessa terra. Nós temos que ter essa concepção. Também não podemos falar, e eu vejo muito crente por aí, né? Ah, não, que eu vou voltar para o meu lar, não sei o quê. Não, peraí. Aí você está indo para outra religião, calma. A gente tem esse antagonismo, essa dicotomia, que nós somos, hoje, filhos desse local, todavia pertencemos a outra pátria. Então é difícil entender isso. Por quê? Filho, porque nós nascemos aqui. Nós já nascemos em pecado. Estamos nesse mundo.
você queira ou não. Mas, ao mesmo tempo, quando nós não somos mais criaturas do Senhor e nos tornamos filhos dele, não mais filhos desse mundo, aí sim, a nossa cidadania, ela é carimbada. Nós nos tornamos, então, cidadãos de outra pátria. Nós não viemos de lá, né? Senão nós cairíamos em uma coisa que eu, por exemplo, não acredito, né? Isso é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, na teologia, que é a teologia que estuda a concepção das almas, né? Nós temos, por exemplo, o pré-existencialismo, que nós não acreditamos nisso, né? Ou seja, as almas já existentes lá, e Deus vai mandando, né? Como se tivesse um estoque de alma, e vai essa agora, vai a outra. Tem o criacionismo, que Deus cria as almas. Mas se Deus cria a alma e manda, então a alma é pura, então nós somos bons. Então tem um problema aí. Tem um terceiro ponto, que é o traducionismo, que é que a alma ela é concebida por Deus, obviamente, mas através do pai e da mãe. E aí isso explica que o pecado ele passa, né, do pai para o filho, de Adão até a gente. Enfim, na primeira nós não cremos, com certeza. Então você não pode falar, eu vou voltar para o meu lar. Não, nós vamos para o nosso lar. Lá não tivemos ainda, mas temos a concepção, a grande concepção, a forte concepção, acreditamos com veemência que estaremos lá com o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus um dia, amém? Então, nós somos essa geração eleita, esse povo de Deus, que está aqui e agora, que nascemos nesse mundo, fomos filhos dessa terra, mas hoje não pertencemos mais a esse lar terreno, mas ao lar celestial. Por sermos carimbados, agora nosso passaporte é um passaporte celestial, pertencemos à terra vindoura, ao mundo vindouro, onde Jesus será o grande governador. Nós temos alguns compromissos. A parte B do versículo 9 que nós acabamos de ler diz: anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Um estrangeiro aqui, ele deve saber que ele é um estrangeiro, mas ele é um representante desse reino vindouro. Se ele é um representante desse reino vindouro, ele é vocacionado, a partir do momento da sua conversão, a anunciar as grandezas do Senhor. As grandezas que o Senhor realizou em toda a história e, o mais importante, realizou nas nossas próprias vidas. Então é algo para você pensar. Você, estrangeiro, aqui, agora, hoje, tem anunciado as grandezas do Senhor na sua vida? As grandezas do Senhor através dos tempos que nós observamos na palavra dele? Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que nós pertencemos a outro mundo, como já falamos. 1 Pedro 2, 11a diz: não pertencemos definitivamente a este mundo, nós fomos feitos para outro mundo. E como isso acontece? Como esse carimbo chega ao nosso passaporte? Como nós nos tornamos membros de outra pátria? Isso acontece através da justificação de Cristo Jesus. E temos que lembrar disso, porque esse é de fato o carimbo. Nós fomos justificados por Cristo. Você precisa saber o tamanho que isso significa na sua vida. Esse carimbo teve um preço, que foi pago pelo homem, o único que poderia fazer isso. Nós temos que lembrar que somos cidadãos de outra pátria, somos peregrinos aqui, somos forasteiros aqui, somos estrangeiros aqui, porque fomos comprados por um alto preço. Se não éramos nada, pó, agora nós temos valor. Por quê? Porque o sangue dele recaiu sobre mim e sobre você. Nós nascemos, fomos concebidos em pecado. Se nós falamos assim, não, eu mereço isso e mereço aquilo, você está errado, porque o que você merece desde o seu nascimento é a morte eterna. O que você merece desde o seu nascimento é a danação eterna. É a palavra que muitos não gostam de falar, é o inferno. É isso que nós nascemos e merecemos. Mas pela graça de Jesus, nós fomos justificados por Ele. Porque naquela cruz, quem era para estar pendurado lá? Era você, eu.
mas não foi nenhum de nós. Foi Cristo Jesus, aquele que não merecia, aquele que não pecou, aquele que é o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Ele se fez pecado. A Bíblia no original diz que ele se fez maldito em nosso lugar. E agora, por causa dele, e somente por isso, somente pelo seu sacrifício, eu e você nos tornamos então uma nova criatura. Nos tornamos então não mais filhos desse mundo, não mais moradores dessa terra, mas agora filhos de um novo lar, mas agora moradores de uma terra que nós ainda iremos habitar. E temos certeza, por quê? Por causa do sangue dele, que nos limpou, que nos lavou. Então nós precisamos ter essa convicção. Somos peregrinos porque fomos comprados e agora pertencemos a esse Senhor. E obviamente a terra desse Senhor. Somos como Paulo. Paulo se apresentava nas suas cartas no grego como doulos de Cristo, ou seja, como escravo de Cristo, propriedade de Cristo. É interessante que para nós isso é orgulho. E aí, isso é que nós chamamos de loucura para o mundo. Porque nós sabemos, eu e você que temos Cristo Jesus como Salvador, que em Cristo nós temos liberdade. Olha só, né? Parece antagônico. Nós somos escravos de Cristo, mas nele temos liberdade, isso é fato. Nele tudo podemos fazer. Se convém é diferente, a Bíblia nos fala, né? Mas podemos fazer tudo. Nem tudo convém, mas podemos. Nele nós somos verdadeiramente livres. Mas aqueles que se dizem livres, não é uma liberdade, é uma libertinagem. E tornam-se escravos dos seus próprios pecados. E é interessante, como muitas vezes só eles não enxergam isso, né? Você que está de fora, né, visualizando, você enxerga que a pessoa é escrava daquele vício, é escrava daquela coisa que o prende, cativo. Você vê aquelas amarras, mas ela não vê. Por quê? Ela está presa àquela libertinagem que ela chama de liberdade. Só os cidadãos de outra pátria, só os peregrinos que foram salvos por Cristo Jesus conseguem enxergar isso. Mas o versículo que nós lemos, ele avança. Ele vai falar, 1 Pedro 2,11, para nós nos abstermos dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, se você é um estrangeiro, se você é um peregrino nesse mundo, muita coisa vai vir em sua direção. O diabo é astuto, anda ao nosso derredor, pronto para nos tragar no primeiro vacilo nosso. Então nós temos que ter cuidado. Aqui, o autor, que não é ninguém mais, ninguém menos que o líder dos apóstolos, fala para a gente ter cuidado, porque o pecado, ele nos cerca, ele nos rodeia. Então nós precisamos guerrear contra as coisas carnais, e para ganhar essas coisas carnais, nós temos que colocar à frente as coisas que são do mundo vindouro, as coisas espirituais. Então temos que nos encher de Cristo, do seu Espírito Santo. Só assim nós poderemos prosseguir a nossa jornada como estrangeiros, como peregrinos, e a cada dia viver segundo o que Cristo nos pede, segundo o que Cristo nos orienta, segundo a sua palavra. E aí, Hebreus 11, 13, versículo que nós lemos posteriormente, diz: viver obedecendo enquanto saudamos as promessas de longe. E esse versículo vem falar dos heróis da fé, né? Homens e mulheres que viveram lá no Antigo Testamento, viveram na época da lei e não da graça, mas que foram lembrados aqui. A gente nem sabe quem lembrou deles, né? A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas foram lembrados. Interessante é que quando a gente não sabe o livro de Hebreus, e um dos pontos cruciais para entrar no cânon bíblico era você saber o autor, a legitimidade do autor. Mas o livro de Hebreus, ele é tão poderoso para a igreja primitiva, para a igreja cristã, que mesmo sem saber o autor, a palavra em si, a centralidade do evangelho sobressaiu, que eles não tiveram dúvidas. Eles colocaram no cânon, não foi nenhuma dúvida e nenhum concílio. Por quê? Porque é um livro que abençoou aquela primeira igreja, a igreja primitiva, e vem nos abençoando até os dias de hoje, e fala que nós devemos olhar
para as promessas de Cristo, olhar para esse mundo vindouro. Esse livro foi escrito para aqueles judeus que eram cristãos, judeus que andavam segundo a lei, mas que se converteram ao cristianismo. Todavia, quando Cristo vai aos céus, eles já esquecem. Eles, no primeiro momento, eles querem voltar ao judaísmo. Olha que loucura. Você está debaixo de um fardo pesado, vamos pegar o exemplo do cristão, nosso peregrino da história, tem o seu fardo pesado, esse fardo cai com o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, mas quando nós olhamos e esquecemos de Cristo, esquecemos desse sacrifício, a primeira coisa que esse povo quer fazer aqui é voltar à lei, é voltar a viver o passado. E o livro de Hebreus, ele vai mostrar, ele vai falar que isso deve ficar para trás, que Jesus Cristo é maior. E o autor é muito didático, ele vai falar: Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior do que Moisés. Ele quer derrubar o que esses homens estão erguendo novamente, que é a lei, que é o legalismo. Agora nós vivemos pela graça. E é interessante como os judeus tentam pegar Jesus nisso, nas narrativas bíblicas, né? Naquela mulher adúltera, eles chegam para Cristo e falam: ei, Cristo, o que nós devemos fazer agora, né? Uma mulher adúltera. E se Jesus respondesse uma das duas coisas que eles queriam, que era normal, estaria errado, né? Porque se ele fala assim, pode apedrejar, o que a lei manda, ele vai falar: ué, então o que você falou não vale de nada, você está falando de amor, está falando que agora é graça e tudo mais, está mandando apedrejar essa mulher? E se ele fala: não vamos apedrejar, né? Vamos apedrejar, vamos seguir a lei. E aí, tudo estaria errado, apedrejar ou não apedrejar? Mas Cristo, de modo sábio, sendo Deus encarnado, ele fala o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele mostra ali que nós somos um povo diferente, um povo que não vive debaixo desse jugo, né, da lei. É muito difícil cumprir a lei, ninguém cumpriu a lei, só ele mesmo. A lei não se baseava somente nos 10 testamentos, nos 10 testamentos, mas também nas 600 e poucas leis mosaicas, né, que criou para o povo conseguir caminhar em direção a Deus, e mesmo assim não conseguiu. O que é o Antigo Testamento? É a história de um Deus bondoso, que sim, é juízo, mas que toda hora tentava novamente pegar o seu povo e colocar ele de volta no caminho. E saía e Deus colocava, e saía e Deus colocava. Então nós devemos estar fincados nessas promessas, na graça do Senhor Jesus Cristo, e não nas leis que ficaram no passado. Nós precisamos ser perseverantes, como diz o versículo que nós lemos, enfrentar as tentações, o desânimo, as perseguições, até nós chegarmos na nossa pátria, na pátria celestial, e seremos perseguidos. Somos perseguidos dia após dia. O cristianismo, nós vivemos aqui em um país privilegiado, mas até hoje, e eu falo isso sem sombra de dúvida, a religião cristã é a mais perseguida no mundo. Isso é um fato. É porque nós vivemos aqui no Brasil, e com todos os defeitos desse país, e são muitos, mas aqui, do ponto de vista religioso, nós somos muito agraciados, pois podemos louvar e glorificar o nome do nosso Senhor nas praças, nas ruas, aqui e agora, sem ninguém atrapalhar. Mas fora daqui não. Fora daqui, homens e mulheres continuam morrendo em nome de Cristo. E foi assim no decorrer de toda a história. Foi assim no Coliseu. Muitas vezes a gente vai, né, visitar lá o Coliseu na Itália, muitas pessoas tiram foto. Eu não sou chato esse nível, né? Não pode tirar foto do Coliseu? Não pode. Vai tirar sua foto do Coliseu. Um dia eu quero ir lá no Coliseu. Mas nós não podemos esquecer que naquele ambiente, naquele local, os filhos do Senhor, os cristãos, eram colocados ali para servir, como nós chamamos na história, de pão e circo para aquele povo. Aquele povo precisava, né, de algo que deixasse eles alegres. E o que eles faziam? Pegavam esse povo aí, ó, esse povo diferente. Os cristãos estão presos lá, aí coloca o leão, aí coloca vários bichos ali, gladiadores, para matar aqueles cristãos. Isso aconteceu, isso foi um fato verídico. No Japão medieval, na época do shogunato,
Eu sempre gosto de contar essa história porque é uma história triste, mas para ver o tamanho da fé das pessoas, para ver o tamanho da fé que move um verdadeiro estrangeiro, um verdadeiro peregrino do Senhor aqui nessa caminhada. No Japão, nós chamamos de medieval, ali em 1500 e pouco, século 16 para o 17, muitos padres jesuítas portugueses foram evangelizar a costa japonesa. E aí, naquele tempo, quem tomava conta da costa era o shogunato, ou seja, várias partes do Japão tinham um shogun responsável pelaquela localidade. E os padres evangelizavam aldeias, e muitas aldeias se converteram. Nós temos registros históricos de aldeias inteiras se convertendo a Jesus Cristo. E aí, o que o shogun fazia? Quando o shogun sabia que um padre desembarcou na costa do Japão, ele já mandava, né, uma legião de soldados para aquela aldeia lá e ver se aquelas pessoas realmente se converteram. E é interessante que, quando eles chegavam lá, eles chamavam a aldeia inteira, né, e davam um dia, então no outro dia a aldeia tinha que estar inteira lá, e colocavam aquelas pessoas em fila indiana e pegavam ali itens que, para a cultura católica, são itens sacros, né? São itens sagrados. Então fazia fila indiana e vem você primeiro. E botavam a figura de Maria. E fala assim: se você não é cristão, pisa em Maria agora. Aí o homem ia lá e pisava. Aí ele fala: se você não é cristão, cospe na imagem de Maria agora. Aí o cara ia lá e cuspia. Aí ele tirava a imagem de Maria. Aí pegava a imagem de Jesus e colocava. Se você não é um cristão, pise na imagem de Jesus. Ele ia lá e pisava. Se você não é cristão, cuspa agora na imagem de Jesus. Aí ele, chorou e não cuspiu. Nós temos relatos disso. Aí esse homem era separado e era morto por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, as perseguições, elas acontecem até hoje. Desde o começo da nossa história até agora. Às vezes acontece de uma forma, né, mais velada, mas acontece. Infelizmente, nós somos perseguidos por causa do Evangelho. Mas para nós que somos loucos por causa desse Evangelho, isso para a gente é glória, porque estamos passando isso em nome dele. E ele deu a sua vida por nós. Versículo 13, capítulo 11 de Hebreus ainda diz: cuidado mútuo, discipulado e apoio pastoral, ou seja, nós devemos cuidar um dos outros. E termina o versículo falando sobre isso, o cuidado que nós devemos ter. Então somos peregrinos, estamos aqui, mas não estamos aqui sozinhos, nós estamos de forma coletiva, nós temos um ao outro. Isso é muito importante, você saber que você é uma igreja. E quando estou falando que é uma igreja, não estou falando desse templo, não. Estou falando das pessoas. Você não precisa continuar essa jornada como estrangeiro, como peregrino sozinho. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Porque o cristianismo, ao mesmo tempo que é uma religião individual, em certo sentido, era coletiva. E eu vou explicar isso. Por quê? No cristianismo, você não pode salvar o outro. Eu e Jéssica, antes da gente namorar, ela está rindo, a minha primeira formação é história, né? Então eu gosto muito disso. E ela, não sei porquê, quis, né? A gente foi visitar um templo de outra religião, de uma seita, né? Porque eu gosto muito de estudar. E quando esse templo é consagrado, só quem pode entrar lá são os membros dessa seita. Então eu só tinha aquele período para ir, né? O período antes da consagração. E, irmãos, quando eu entrei lá, parecia, né, irmão, que estava, cara, em outro lugar. Tipo assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É algo que parece ser de outro mundo mesmo. E eles falam que a intenção deles é fazer com que você se sinta no céu, né? E você bota a espuminha no pé, né, para não sujar nada, para não arranhar nada. E realmente, assim, sem palavras, de tamanha beleza que é o templo. Mas o que mais me chamou a atenção naquele templo é que tem um batistério, e esse batistério é igualzinho o do Antigo Testamento, em cima dos touros e tal, tudo mais, muito bonito também, mas ali você poderia se batizar pelos seus antepassados,
Ou seja, você se batizava e você conseguia salvar o seu avô que nunca conheceu a Cristo. E nós sabemos que nesse sentido isso está errado. Por quê? A religião cristã nesse sentido ela é individual. A salvação ela é individual, é entre eu e Cristo Jesus. Então, eu estou aqui, sou criatura, tem Deus lá em cima, no céu, e tem um elo de ligação, que é a figura de Jesus Cristo. É o único caminho, é a verdade, é a vida. João 14,6. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Então é entre você e Deus, através de Cristo Jesus só. Você não pode salvar o outro à força. Mas, no entanto, todavia, quando você se torna um filho do Senhor, quando você se torna esse peregrino aqui, quando você se torna esse estrangeiro, você agora pertence a outra pátria que está, você não pode viver sozinho, porque aí sim, é uma religião coletiva. Enquanto um cai, o outro está ali, né? Ou deveria estar ali, o quê? Com a mão esticada, pronto a ajudar. Tanto que a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, é algo que começa no seu coração individual, você e Deus através de Cristo, mas a caminhada é uma caminhada que se vive de forma coletiva. Então, você precisa estar em plena comunhão com a sua igreja, que mais uma vez eu falo, não é um templo físico, mas são as pessoas que aqui estão. Nós, como estrangeiros nesse mundo, não podemos andar sozinhos. Mas eu quero fazer um convite, antes de terminar a minha fala. Um convite que você não deve ser apenas um estrangeiro aqui. Ser apenas um estrangeiro, muitas vezes é ruim, né? Nós temos os refugiados em outra terra. Muitas vezes o refugiado ele queria estar na terra dele, não está por um motivo de força maior. Uma guerra, algo que aconteceu, e ele está em outro lugar. Mas nós devemos ser, como fala em 2 Coríntios 5,20, embaixadores de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,20 fala de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, o que é um embaixador? Um embaixador é aquele que representa um governo em outro país. O que é um embaixador de Cristo Jesus? É aquele estrangeiro que representa Cristo aqui na terra. Ou seja, eu não sou apenas um estrangeiro, eu sou representante de Cristo Jesus aqui. O embaixador, né, em outro local, em outro país, ele presta conta ao seu governo. Nós também prestamos conta, iremos prestar a maior das contas no final dos nossos dias. A quem? A Cristo Jesus, ao nosso Rei. Nós representamos Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós temos um motivo de ser embaixador de Cristo Jesus, que é o amor dele. João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é outra coisa importante. Muitas vezes nós achamos que conseguimos nos achegar a Cristo Jesus. Ou seja, eu sou tão bom que eu deixei Jesus entrar no meu coração. Eu sou tão bom que escolhi Cristo Jesus. Não, Ele te escolheu desde a fundação do mundo. Ele que esticou a mão para você. Todo o mérito não é seu, zero seu. O mérito é dele. Ele que fez o sacrifício. Todo o plano redentivo foi feito por Ele. João 1 diz que Ele era o Verbo, Ele estava com Deus desde a criação. Então nós devemos lembrar que Ele nos amou primeiro. Nós temos que lembrar que como embaixadores de Cristo, nós temos uma mensagem, que é o que nós falamos aqui em 2 Coríntios 5,20, que é a reconciliação do mundo com Deus. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, que também está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade que nós temos, reconciliar o mundo perdido com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com Cristo Jesus. É o tamanho da sua responsabilidade como estrangeiro, que agora também não é apenas um estrangeiro, mas um embaixador
de Cristo Jesus aqui na terra. Meus irmãos, somos estrangeiros em terra estranha, como disse C.S. Lewis. Ele está certo, concordo com ele. Nós não fomos feitos para esse mundo, mas aqui estamos hoje, aqui estamos agora, mas não devemos viver, como eu falei, como refugiados. Nós devemos viver como embaixadores de Cristo Jesus. Mas essa tem sido a minha e a sua postura? Uma reflexão que nós temos que ter aqui. Pode levar durante esses dias aí até o estudo com o pastor, né? Faça sua reflexão. Qual tem sido a minha postura diante dessa palavra? Eu sou estrangeiro, mas tenho agido como um embaixador do rei, um estrangeiro que sabe a causa que luta, sabe a causa que pertence? Ou tenho vivido como refugiado, pedindo, infelizmente, migalhas por aí? Precisamos pensar qual tem sido a nossa postura diante daquilo que nós somos. Estamos representando Cristo e seu reino aqui na terra? Temos que refletir acerca disso. E o meu desejo para você essa noite é que você não saia daqui sem saber o tamanho da sua responsabilidade. Você representa esse reino celestial, você representa esse reino vindouro. Não há nada maior do que isso, não há nada mais importante que isso, representar Jesus Cristo aqui na terra. Um grande pastor chamado Billy Graham, todos conhecem Billy Graham, né? A maioria conhece. Ele é um pastor batista nos Estados Unidos e, poxa, vamos lá, pense comigo. Ele é o pastor que pregou para mais pessoas até hoje na terra, né? Ele é um dos homens mais conhecidos dos Estados Unidos, o pastor mais querido dos Estados Unidos, o pastor da maior denominação dos Estados Unidos. Tendo isso em vista, uma vez um jornalista perguntou para ele: Billy Graham, o que você acha de você concorrer a um cargo eletivo? Por quê, meus irmãos? Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver. Você vai ver fotos de Billy Graham com outro pastor muito importante, que foi Martin Luther King. Você vai ver fotos do Billy Graham com todos os presidentes até então, Bush pai, Bush filho, Obama, todos que estavam vivos foram lá, pediam a oração dele, pediam os conselhos dele, pediam o favor dele, porque ele é um homem muito querido. E a resposta de Billy Graham, esse jornalista, quando perguntou: poxa, você não quer concorrer a um cargo eletivo? Com certeza você vai ganhar, e vai ganhar de lavada. A América te ama. E a resposta de Billy Graham foi essa: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer a esse nível. Meus irmãos, olha que palavra forte. Você aqui, na sua concepção, o cargo de presidente dos Estados Unidos, na nossa concepção, é como se fosse José no Egito. Só que José era o segundo, né? Aqui seria o primeiro. É o homem mais poderoso do mundo hoje, né? Carrega aquela maletinha lá, né? O segurança, igual no filme, aperta um botão, destrói, né, um lugar no mundo, e é isso. O cara tem trilhões. O PIB, poxa, o PIB da Califórnia, um estado, são 50 estados dos Estados Unidos. O PIB da Califórnia sozinho é maior do que o nosso país. Olha que o nosso país é a nona maior economia do mundo. Para você ver o tamanho do poder que esse cara tem. Mas Billy Graham fala: eu não posso me rebaixar a esse nível. Eu sou representante de Cristo aqui na terra. Eu sou representante da pátria celestial. Eu não posso me tornar um mero presidente dos Estados Unidos da América. Esse deve ser o meu pensamento e o seu pensamento. Não há nada maior que Cristo Jesus. Não há nada maior do que ser representante dele aqui na terra. Então eu te convido, eu repito, mais uma vez, a viver essa responsabilidade de ser embaixador da pátria celestial. E apenas os embaixadores de Cristo Jesus herdarão a terra, herdarão essa pátria celestial. Isso é muito bom lembrar. Eu parti do pressuposto de você que está aqui é crente de Cristo Jesus. Mas se você está aqui e você não é crente de Cristo Jesus, eu não conheço a sua caminhada. Eu estou aqui nessa igreja, eu vim uma vez, mas não conheço a sua vida. Mas eu falo uma coisa para você: frequentador de igreja, amigo do evangelho, não herda a terra, não é peregrino, não é estrangeiro aqui.
não é representante de Cristo. Se você nunca teve esse encontro com Cristo, tenha. Corra para Ele quanto antes. Se torne um verdadeiro embaixador de Cristo, porque somente essas pessoas herdarão a terra. Lembre-se disso. Tenha isso na sua mente. Muitas pessoas estão nas nossas igrejas, sentadas nos nossos bancos, sendo amigos do Evangelho, mas não salvos em Cristo Jesus. Isso é uma das piores coisas do mundo. É como aquelas pessoas que caminharam com Cristo Jesus, mas negaram Ele aqui. Não faça isso. Nesse momento também eu convido você a ser um representante de Cristo Jesus. Deixe Cristo transbordar na sua vida. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai ceiar com você. Esse é o meu desejo para você essa noite. Se você já tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, amém, glória a Deus. Seja um embaixador responsável, represente Ele aqui. E se você ainda não tem, há tempo. E não há nada maior do que isso, lembre-se. Não há nada maior do que ser um verdadeiro embaixador da parte de Cristo Jesus. Amém?